Olá, chegamos ao terceiro bloco sobre a Lei Orgânica do Município de Curitiba. Vamos falar sobre a estrutura e organização dos poderes. Então, o município de Curitiba é estruturado em dois poderes independentes e harmônicos: o Legislativo e o Executivo. Diferente da União, dos estados e do Distrito Federal, que tem três poderes. Quais são? Executivo, Legislativo e Judiciário. O município tem dois poderes somente, não tem o Judiciário. Os poderes do município, assim, são exercidos prevalentemente pelo Legislativo, quais? As funções legislativas de fiscalização e controle. Pelo Executivo, as funções executivas, compreendidas as de governo e de administração. O exercício prevalente das funções do Legislativo e do Executivo não impede os atos de colaboração e a prática de atos compreendidos em uma ou outra função, nos termos da Constituição Federal e desta lei orgânica. Quer dizer o seguinte: a ajuda entre os poderes pode existir. Então não existe a proibição, mas é claro, existe a definição da atribuição. Legislativo, ele tem a função legislativa de fiscalização e controle, e o executivo, ele vai ter as suas funções executivas, quais sejam compreendidas as ações de governo e de administração, ou seja, de governança municipal. O poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal com autonomia política, administrativa e financeira. Nós estamos vendo a mesma autonomia que tem o município, o executivo, nós vemos também o legislativo, composta de vereadores representantes do povo na forma da Constituição Federal. Já vimos que os vereadores representam o povo, assim como o prefeito. Eles são eleitos, eles têm um mandato. Não é um mandado. Mandado é judicial. Mandato é oriundo do voto direto, ou seja, é de eleitor. É aquele que vai representar o povo. Então, competências da Câmara. Competências gerais: deliberativa, com sanção do prefeito, e privativa. Vamos entender. Deliberativa com sanção do prefeito: legislar sobre matéria financeira, tributária e orçamentária, PPA, LDO, LOA, matéria urbanística, plano diretor, regime jurídico dos servidores, organização dos serviços municipais. Isso estão inseridos no artigo 19. O artigo 20 já trata sobre eleger sua mesa diretora, elaborar seu regimento interno, dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito, fixar a remuneração de agentes políticos, julgar as contas do prefeito, criar comissões parlamentares de inquérito, CPIs, convocar secretários para prestar informações, fiscalizar os atos do executivo, receber e fiscalizar o plano de metas do governo municipal. O que é a PPA? Plano Plurianual. É um plano estratégico com vigência de 4 anos que estabelece as metas e diretrizes gerais do governo para o longo prazo. O PPA, o prefeito, quando toma posse, ele está exercendo no primeiro ano, ele está exercendo o PPA que foi programado pelo seu antecessor, porque ele fez uma programação para 4 anos. Dos 4 anos que ele programou, ele executa 3, e o quarto, o novo prefeito, o novo chefe do executivo que toma posse, que vai executar. E assim ele fará também. Ele vai programar o seu PPA no primeiro ano de gestão, para refletir após o seu primeiro ano, ou seja, o segundo, o terceiro e o quarto, e vir a refletir ainda no primeiro ano de mandato do seu sucessor. LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Veja que ela dá uma diretriz ao orçamento, então ela define as prioridades para o ano seguinte, orientando a elaboração da LOA, e estabelecendo metas e orçamento para o próximo exercício. LOA,
é a Lei Orçamentária Anual, estima as receitas e fixa as despesas do governo para o ano seguinte, detalhando o orçamento e viabilizando financeiramente as prioridades definidas na LDO. Então, para a gente observar, a LDO é tão importante que não haverá recesso na Câmara Municipal até que seja votada a LDO. Nós vamos entender a questão do recesso, o período legislativo e tudo mais, mas se não tiver sido votada a LDO, não existe o recesso. Então vamos lá. Câmara Municipal dos Vereadores. O número de vereadores será estabelecido em lei complementar, observadas as normas constitucionais quanto à proporcionalidade em relação à população. Havendo necessidade de alteração do número de vereadores, a lei complementar deverá ser aprovada e publicada antes do início do período eleitoral das eleições municipais, para vigorar na legislação subsequente. Observação: Curitiba tem 38 vereadores, proporcional à quantidade populacional do município, que aqui eu coloquei no censo de 2022, mas nós temos o censo mais atualizado, ele vem para 1.880.000 habitantes. Então aqui o censo de 2022, nós estávamos com 1.773.718 habitantes. Mesmo assim, estando nessa época já desatualizada para 2025, a gente observa que Curitiba é a 8ª cidade mais populosa do Brasil. Então, é uma das cidades que tem mais vereadores no Brasil. No primeiro ano de cada legislatura, no dia 1º de janeiro, às 14 horas, em sessão de instalação, independente do número, sob a presidência do mais votado entre os presentes, os vereadores prestarão compromisso e tomarão posse. Então vejam bem, uma questão boa de concurso é essa. Quando é que inicia o mandato do vereador? Quando é que ele toma posse? Quando é que será feita a sua instalação? Parece bobo, mas já tem. Na lei orgânica já está definido. E isso é muito importante. Então, no primeiro ano de cada legislatura. Alguém sabe o que é a legislatura? Legislatura compreende 4 anos. Uma legislatura são 4 anos. É um mandato completo. E quando que inicia a legislatura? No dia 1º de janeiro, em sessão de instalação, independente do número de vereadores, sob a presidência do mais votado, não é o mais antigo, é o mais votado entre os presentes. E todos prestarão compromisso e tomarão posse. Então, a sessão de instalação e posse já tem data e hora marcada, sempre no início de cada legislatura. Agora vamos ver aqui algo interessante. A legislatura, que terá a duração de 4 anos, dividir-se-á em 4 sessões legislativas. Então quer dizer o seguinte, que nós temos uma legislatura dividida em 4 sessões legislativas. Cada sessão legislativa, ela inicia no dia 1º de fevereiro até dia 30 de junho, ela tem um recesso e ela retorna dia 1º de agosto até 20 de dezembro, mas ela não vai parar o seu serviço, a sua atividade, se não for votado o que nós vimos anteriormente, aquela lei de diretrizes orçamentárias. A composição e competência da mesa. A mesa será composta por um presidente, um vice-presidente, um segundo vice-presidente, um primeiro secretário, um segundo secretário, um terceiro secretário e um quarto secretário. Por quê? Porque são representantes do povo. Alguns podem estar em missões especiais, externas, por isso sempre tem que ter alguém para gerenciar, tanto presidir quanto secretariar. O mandato da mesa será de 2 anos, vedada a reeleição para o mesmo cargo. Ou seja, não pode se repetir a mesa no mesmo período da sua eleição para repetir novamente a sua gestão. Quer dizer o seguinte,
fez uma composição da mesa, durante 2 anos ela atuou, agora é refeita, é feita uma nova eleição e tem uma nova composição, mas não pode ser a mesma composição e o mesmo cargo. Competências privativas: regimento interno, eleição e destituição da mesa, apreciação de vetos, julgamento de contas do prefeito, CPI e sustação de atos exorbitantes do executivo. Sessões e convocações. Nós temos as sessões ordinárias, extraordinárias, solenes e preparatórias. Temos também as convocações extraordinárias, tem suas hipóteses e limites. E temos a tribuna e publicidade dos atos. Então vamos compreender. Convocação extraordinária. Far-se-á pelo prefeito, pelo presidente da Câmara, por sua iniciativa ou a requerimento da maioria absoluta de vereadores, em caso de urgência ou de interesse público relevante, em todas as hipóteses desse artigo, com a aprovação da maioria absoluta dos membros da Casa. Se não tiver a maioria absoluta, não teremos a convocação extraordinária. Dos vereadores, nós temos a inviolabilidade, são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Artigo 25. As proibições: desde a expedição do diploma, não pode firmar contratos com o município, salvo cláusulas uniformes, ou exercer certos cargos remunerados na administração. Perda de mandato. O mandato pode ser perdido por infrações às proibições, quebra de decoro parlamentar, ausência a mais de 1/3 das sessões, perda de direitos políticos, condenação criminal transitada em julgado ou por decreto da Justiça Eleitoral. Então, o que aos vereadores, eles não podem fazer desde a expedição do diploma, participar de licitação, firmar ou manter contrato com o município, com pessoa jurídica de direito público, autarquia, sociedade de economia mista, empresas públicas, fundação, empresa concessionária de serviço público municipal, salvo quando o contrato obedecer às cláusulas uniformes. Não pode também aceitar ou exercer cargo, função e emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes da linha anterior que acabamos de mencionar, observadas as exceções previstas no artigo 23, inciso 1º desta lei. Desde a posse, eles não podem ser proprietário, controlador, diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com o município ou nele exercer função remunerada, ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum nas entidades referidas no inciso 1º que acabamos de ver, patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso 1º, a linha A, ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Assim, perderá o mandato o vereador que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo 21, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias, salvo se em licença ou missão autorizada pela Câmara, que perder ou tiver suspenso os direitos políticos, quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição Federal, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Espécies normativas. Uma visão prática. Emenda à Lei Orgânica do Município, leis complementares e ordinárias, decretos legislativos e resoluções. Essa técnica legislativa são os pontos que a OCP adora cobrar. Então, o Instituto OCP, ele foca sempre nesse aspecto, por isso vamos trazer com um certo ênfase.
Processo legislativo, iniciativa das leis. A iniciativa de leis complementares e ordinárias cabe a qualquer vereador, comissão da Câmara, ao prefeito e aos cidadãos, iniciativa popular com 5% do eleitorado. Iniciativa privativa do Executivo, projetos sobre criação de cargos, regime de servidores e plano diretor são de iniciativa exclusiva do prefeito. Então aqui nós temos uma observação interessante assim. Veja bem, o legislativo ele vai elaborar, vai aprovar, vai julgar, vai tratar sobre determinada matéria, vai tramitar na Câmara Municipal. Mas vejam que o Executivo ele tem algumas coisas que são inerentes a ele. Nesse sentido, os projetos de criação de cargos, regime de servidores e plano diretor são de iniciativa exclusiva do prefeito. E daí o prefeito encaminha para a Câmara para que haja o debate e o crescimento desta proposta e a sua posterior aprovação ou não. Então, votação qualificada, a aprovação de emendas à lei orgânica e a rejeição de parecer prévio do Tribunal de Contas sobre as contas do prefeito exigem o voto de 2/3 dos membros da Câmara. A rejeição de veto e a aprovação de leis complementares exigem maioria absoluta. O veto. O prefeito pode vetar projetos de lei em até 15 dias úteis. O veto pode ser derrubado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores. Então vejam que para derrubar o veto precisa da maioria absoluta. A emenda à lei orgânica tem um rito essencial. A lei orgânica poderá ser emendada mediante proposta de 1/3 no mínimo dos membros da Câmara, do prefeito ou a população subscrita por 5% do eleitorado do município. Dentro da emenda, a lei orgânica não poderá sofrer emendas na vigência de estado de sítio ou estado de defesa ou ainda no caso de um município estar sob intervenção estadual. A proposta de emenda será dirigida à mesa da Câmara Municipal e publicada no órgão interno da Casa, no órgão oficial do município e em jornal da capital de grande circulação. A proposta de emenda será discutida e votada em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias, considerando-se aprovada se obtiver 2/3 dos votos dos membros da Câmara Municipal em ambos os turnos. Então nós temos uma palavrinha-chave ali que é interstício mínimo de 10 dias e votação em 2 turnos e 2/3 no mínimo em cada uma das votações. É assegurada a sustentação de emenda por representantes dos signatários de sua propositura. A emenda fica sujeita a referendo facultativo que será realizado, se requerido no prazo de 60 dias pela maioria dos membros da Câmara ou por 5% do eleitorado do município, ficando a promulgação sob condição suspensiva. A emenda à lei orgânica aprovada será promulgada pela mesa da Câmara Municipal com o respectivo número de ordem. A matéria constante de propostas de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Ela pode ser proposta na próxima sessão legislativa, lembrando que nós temos, durante o mandato, 4 sessões legislativas. Emenda à lei orgânica. Síntese. Iniciativa de 1/3 de vereadores, prefeito ou 5% do eleitorado. 2 turnos, interstício mínimo de 10 dias, quórum de 2/3 e referendo facultativo. Projeto de lei. Iniciativa. A iniciativa de leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro da comissão da Câmara Municipal, ao prefeito e aos cidadãos, mediante iniciativa popular na forma e nos casos previstos nesta lei orgânica. Projetos de lei. Concluída a votação, a Câmara Municipal, no prazo de 10 dias, enviará o projeto de lei aprovado ao prefeito que, aquecendo, o sancionará. Quer dizer, ele concordando, ele vai sancionar. Mas e se o prefeito não concordar? Projeto de lei veto. Prefeito.
total ou parcial, ele vetou. Prazo de 15 dias úteis, data do recebimento, comunicar dentro de 48 horas a razão do veto. Então, no prazo de 15 dias úteis, ele pode vetar e, da data do seu recebimento, e comunicar dentro do prazo de 48 horas as razões desse veto. O veto parcial somente abrangerá texto integral do artigo, não pode ser parte do artigo, tem que ser ele na totalidade. Decorridos 15 dias úteis, o silêncio do prefeito implicará em sanção. Então, adormecimento do prefeito acaba ocasionando a sanção automática da lei. O veto será apreciado em sessão única. Havendo veto, ele encaminhou dentro do prazo de 15 dias, comunicou em 48 horas as razões do veto. Ele será apreciado em sessão única dentro de 30 dias, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos integrantes da Câmara Municipal em votação pública e aberta. Rejeitado o veto, será o projeto enviado ao prefeito para promulgação. Caso a maioria absoluta dos integrantes da Câmara em votação pública aberta rejeitarem o veto, esse será enviado ao prefeito para promulgação. Se a lei não for promulgada pelo prefeito dentro de 48 horas, o presidente da Câmara Municipal a promulgará. Sanção e veto. Prazos: envio, sanção, veto 15 dias úteis, comunicação e sanção tácita. Apreciação do veto: 30 dias, maioria necessária. Veto parcial. Então, aqui nós chegamos ao final do nosso terceiro bloco. Em breve nos encontraremos. Um forte abraço a todos e até breve.